Olá pessoas, eu sou a Natasha, este é o Redemoinhando e hoje é dia das maravilhosas e diferentes leituras que eu fiz no mês de agosto de 2019. Então, o mês de agosto foi super atípico para mim nas leituras, primeiro porque eu tava lendo muito menos do que eu gostaria, como sempre aquela história de que agosto é um mês longuíssimo, né, eu tive muita coisa para fazer, a final da Olimpíada de História na Unicamp, a volta às aulas, então retomar tudo, né? A rotina de aula, de prova, enfim. E eu não sei se a minha concentração estava tão boa assim. O fato é que eu acabei pegando alguns livros pequenos, vocês vão ver, tem uns bem pequenininhos, mas leituras muito peculiares que eu fiz esse mês, então vamos lá. O primeiro livro que eu li esse mês é um bem pequenininho, que é o Poemas Microfísicos, do José Moraes Barbosa, pela editora Netbooks. Eu mostrei para vocês esse livro no Book Haul de julho, se eu não me engano. O Moraes foi meu professor de história e ele é poeta. Então ele tem esse livrinho que é bem pequenininho, ó, e é super tranquilo de ler porque são poemas concretos. E ele faz sempre brincadeira com as palavras, com a espacialidade da página, do poema. Então, como vocês podem ver, tem um poema aqui de ponta cabeça. Você tem que ir fazendo assim com o livro para poder ler. E os poemas do Moraes são bastante críticos, apesar de muito curtos e diretos, eles são provocadores, é muito bacana. Então, ó, por exemplo, esse daqui, ó. Cidadicídio. Calada a palavra, respira. Alada, a cidade expira. E é mais ou menos nessa pegada, assim, muito bacana. Eu tenho vários poemas do Moraes, ele distribui poemas em panfletos aqui pela cidade. E é muito bom tê-lo em formato de livrinho para eu guardar na minha estante. Eu li também um livro lançado pela Plutão, que na verdade é um e-book, eu li no Kindle. Lembrando, gente, que o link para todos os livros que eu mencionar aqui estarão no box de descrição. Alguns vão ser links diretos para compra com o autor, como é o caso do Poemas Microfísicos, ou direto na editora, e alguns vão ser links para a Amazon. Se você quiser adquirir esses livros ou quaisquer outros pela Amazon, ou qualquer produto, eu agradeço muito se você usar esses links que estão aí embaixo, porque comprando por esse link você não paga nada mais por isso e eu recebo uma pequena comissão pela venda. Esse, A Imortalidade de Ruy de Leão, tem na Amazon, eu não sei se tem em outros formatos de e-book, mas essa editora Plutão, se eu não me engano, ela é especializada em publicações digitais e de ficção científica. E esse livro, A Imortalidade de Ruy de Leão, é do Machado de Assis. São 2 contos do Machado de Assis que são considerados precursores da ficção científica no Brasil. Então vamos lá, eu vou explicar para vocês mais ou menos como é que são os contos. São 2 contos que, assim, eles se falam muito, eles estão entremeados, porque na verdade é a mesma história que o Machado escreve em 2 épocas diferentes, e a história é contada de 2 pontos de vista diferentes. O primeiro conto chama-se Ruy de Leão, que é o nome do protagonista. E ele foi primeiramente publicado em 1872 no Jornal das Famílias. E o segundo texto, o segundo conto, chama-se O Imortal e foi publicado 10 anos depois, em 1882, na revista A Estação. Então ambos fazem parte de um período que se considera o período precursor da ficção científica no Brasil, que seria de 1857 até 1957. Quando a ficção científica no Brasil ainda era bastante esparsa. E aí, como eu falei, a grande diferença entre esses 2 contos é o ponto de vista do qual ele está sendo contado. No Ruy de Leão, que é o primeiro conto, é contado em terceira pessoa. E no segundo conto, o Ruy de Leão também é protagonista, mas a história é contada pelo seu filho. Essa edição da Plutão tem uma introdução teórica muito bacana, escrita pelo Roberto de Souza Causo, e que fala justamente isso que eu mencionei, sobre a ficção científica brasileira e suas fases, com muitas indicações de autores e obras, então eu fiquei doida para ler tudo que ele menciona ali. E além disso, ele contextualiza o Machado com as tradições literárias da época e analisa alguns pontos específicos desses 2 contos. E a história é a seguinte: o Ruy de Leão, nos conta o narrador no primeiro conto, foi um fidalgo que viveu no Brasil em 1630, entre os povos tamoios, que são um povo indígena. Ele se casa com a filha do pajé e ele se acostuma com os modos de vida indígenas. E o pajé, de tanto confiar no Ruy de Leão, lega para ele uma poção mágica.
na verdade, uma poção que o torna imortal e eternamente jovem. Porque aí que tá, né? Não adianta você ficar imortal e envelhecer forever, porque senão você vai meio que se deteriorar. E a partir desse legado que o pajé deixa pro Ruy de Leão, a gente vai acompanhando as aventuras do Ruy de Leão e as mortes que vão sendo colocadas no caminho dele. Mortes de pessoas queridas. E eu gostei do Machado ter colocado o protagonista e o elemento mágico / científico, porque na verdade é uma poção, né? Então pode ser científica também. Eu gostei dele ter colocado essas duas coisas, que são elementos fundamentais da narrativa, na cultura indígena. Apesar disso, o primeiro texto está super carregado de julgamentos em relação aos povos indígenas, vagabundos, incultos, bárbaros, são algumas das características atribuídas a eles. Mas também sabedoria, principalmente na figura do pajé. Me surpreendeu particularmente o ritmo da narrativa, porque eu achei que tem mais ação e menos reflexão explícita, pelo menos, e também uma leitura bem fluida. Porque é engraçado, eu tinha uma impressão, né, da época do ensino médio, da faculdade, quando eu li Machado de Assis pela primeira vez, de um texto machadiano mais truncado, mais difícil, principalmente por conta do vocabulário típico do século XIX. E eu não senti isso nesses contos, assim, de verdade. E o que define o elemento de ficção científica aí nesse conto é justamente a poção, que eu chamei de poção mágica, mas na verdade não é, porque ela é um artifício humano que vai dar a possibilidade da imortalidade para o personagem principal. E eu amo ficção científica bem feita porque ela nos provoca a respeito de várias possibilidades, então sempre é muito filosófica. Então, nesse caso, né, da imortalidade, a gente pensa muito assim, qual é o custo da longevidade? E isso é um tema super atual, porque a medicina tem avançado cada vez mais no prolongamento da vida humana, né, até da saúde, mas a gente tem que pensar na qualidade dessa vida. E o que significa a vida quando você não tem o antagonista, que é a morte, né? Assim, se não tem a possibilidade da morte, a vida é o quê? E o Ruy de Leão, ele encara muito como uma coisa de tédio, bem schopenhaueriano, né? Tem um determinado momento do conto que o protagonista se pergunta se a imortalidade não é um castigo ao invés de um prêmio, porque ele é obrigado a assistir à morte das pessoas que ele ama e a vivenciar a ausência de todos os entes queridos dele. Imagina, uma maldição mesmo, né? E na segunda história, principalmente, que é aquela que é narrada pelo filho do Ruy de Leão, eu senti uma pegada muito engraçada, parecida com o Forrest Gump, porque o Ruy de Leão ele vai atravessando vários momentos importantes da história. A invasão holandesa em Pernambuco, a destruição do Quilombo de Palmares, a descoberta de ouro nas Minas Gerais, a Revolução Francesa, a vinda da família real em 1808 para o Brasil, um monte de coisa. Enfim, eu achei muito interessante. Quem quiser, já falei, está disponível em e-book e o link está aí no box de descrição. Eu adoro como o Machado de Assis escreveu de tudo. E o cara é mesmo genial, né? Ele antecipou muita coisa numa época em que nem se pensava nisso. Uma outra coisa que eu li no mês de agosto foi história em quadrinhos. E eu li os quadrinhos de heróis, gente. Isso é muito novidade pra mim. Eu sempre amei quadrinhos da Turma da Mônica. E vocês sabem que eu leio às vezes graphic novel. Mas eu ainda estou preparando aquela aula sobre a ética dos super-heróis. E eu tava pensando primeiro em me basear só nos filmes, porque eu sei que é o que mais gente tem acesso, né? Mas alguns alunos me fizeram questão de me trazer os quadrinhos deles. Então eu peguei emprestado e li com o maior prazer. Experiência completamente nova pra mim. E não é que eu gostei? Foi muito surpreendente, porque eu não curto muitos filmes de herói. Fico meio perdida, assim. Eu achei que os quadrinhos são mais legais, eles são mais profundos, sabe? Em termos de complexidade do personagem. Eu só fico um pouco irritada quando é cena de ação o tempo todo. Mas enfim, eu li o Espetacular Homem-Aranha. Esse é o número 2 de maio de 2019. Retorno às Origens, parte final. É da Panini. E aqui os autores, né? Spencer, Otley, Rathburn e Martin. Nessa história aqui, o Homem-Aranha sofre um acidente numa máquina e cria-se 2 Homens-Aranhas, entre aspas. Na verdade, é um Homem-Aranha e um Peter Parker. Ele se divide em 2 pessoas diferentes, 2 personalidades diferentes.
E a princípio parece que é só isso, né? Assim, que tá tudo bem, porque o Peter Parker fica livre de ficar tendo que salvar a cidade o tempo todo, e o Homem-Aranha que cuida disso, porque é ele que ficou com os poderes. Entretanto, chega uma hora que o Peter Parker percebe que nessa divisão de pessoas, enquanto o Homem-Aranha ficou com todos os poderes, e aí a gente lembra da frase do tio Ben, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Enquanto o Homem-Aranha ficou só com os poderes, o Peter Parker ficou só com as responsabilidades. Então o Homem-Aranha tá solto por aí, cheio de poder e sem responsabilidade nenhuma. E esse é o drama da história em quadrinho. Eu adorei essa questão. O que eu não gostei muito foi o fato de que tem vários vilões nesse quadrinho que são jogados ali e não tem papel nenhum. Tipo, acho que tem uns 5 vilões nessa história, sendo que, na verdade, o cerne da história é o Homem-Aranha e ele mesmo, né? Ele contra ele mesmo. Então, pra mim, seria completamente desnecessário qualquer outro vilão. E o traço é legal, eu gostei, mas eu gostei mais do próximo que eu vou mostrar pra vocês. O Batman, né? Esses 2 quadrinhos do Batman, um em seguida do outro. Batman número 27 e 28, de junho e julho de 2019. Esse aqui se chama As Mãos Frias da Justiça. E esse aqui, O Fim do Cavaleiro das Trevas. É de Tom King, Lee Wicks, Elizabeth Breitweiser. E tem mais um monte de gente aqui responsável por esse quadrinho. E esse eu amei o traço, eu achei muito bonito. Mas principalmente eu amei as cores. Olha que coisa mais linda esse quadrinho. E, claro, né, o Batman ele é mais denso, então eu gostei mais. Os dilemas dele são mais sofridos, né? O do Homem-Aranha é uma coisa mais colorida, mais divertida, engraçadinha. O do Batman é tenso. Esse quadrinho se passa num tribunal e, na verdade, o Bruce Wayne, ele tá no júri popular para julgar um dos vilões do Batman, que é o Doutor Frio, se eu não me engano esse é o nome dele. Olha isso, gente, que lindo. E o Bruce Wayne vai tentar mostrar que o Batman que estava errado e não o Doutor Frio. Então ele vai tentar inocentar o vilão do Batman. Porque ele sabe que o Batman está agindo de alguma maneira estranha e errada e violenta demais. Enfim, e é isso que ele vai tentar fazer. Ele vai tentar argumentar com os outros membros do júri que o vilão, que é o Doutor Frio, não é culpado. E aí para no meio essa história, olha só, tem aqui até no verso o Batman contra ele mesmo também, né? Que é o Bruce. E o número 28 é a continuação dessa história, que eu achei bem legal. Mas aí logo em seguida começa uma outra, né? Começa uma segunda história, aí eu não entendi nada. Que é sobre esse cara aqui, que eu não sei direito quem é. Achei que era o Robin e vi que não era o Robin. Mas ó, tudo colorido, muito bonito. E aí eu não gostei da segunda parte, tá? Mas essa história do tribunal eu gostei bastante. E, gente, uma experiência muito diferente pra mim. Agradeço ao Eduardo, meu aluno do 2º ano, que me emprestou e me explicou todas as histórias. E aí vocês vão ver no Book Haul, outros alunos já me emprestaram outras HQs de heróis pra eu ler. Então aguardem que nas próximas leituras do mês também vai ter história em quadrinho de herói, tá bom? Mais uma coisa super diferente do mês de agosto. Estão vendo como foi um mês atípico em leituras pra mim? É que eu ouvi meu primeiro audiobook. Tem um aplicativo no celular chamado Outbooks e eles estavam dando um livro grátis pra você testar. E aí eu fui lá ver qual é que era, né? Assim, eu nunca tinha ouvido audiobook, já tinha ouvido falar bem. E aí eu fui olhar quais títulos estavam disponíveis e eu acabei escolhendo o livro do Amir Klink, chamado 100 Dias Entre Céu e Mar, pela Companhia das Letras. Eu acho que saiu pela Companhia de Bolso. E nesse livro o Amir Klink faz uma travessia do Atlântico Sul. Então ele sai da África para chegar no Brasil sozinho em um barco, e é meio que um barco a remo, assim. Não é uma canoa, tá? É um barco que tem proteção e tudo, mas ele não tem motor. Então o Amir fica bastante à mercê das correntes marítimas, dos ventos, das tempestades e coisas assim. Esse livro é um livro, então, de não ficção, porque é um relato ou um depoimento do Amir Klink. Aliás, em audiobook vale a pena, porque ele é narrado pelo próprio autor, narrado pelo Amir Klink,
que viveu essa aventura. E ele vai nos contar sobre os preparativos, sobre as dificuldades e sobre a viagem em si. E é muito fascinante porque tem uma série de coincidências absurdas que acontecem com ele antes da viagem, praticamente impossíveis mesmo. E essas coincidências se acumularam de maneira a fazer tudo dar certo. Porque essa travessia do Atlântico Sul, ela nunca tinha sido feita. Já haviam tentado, mas tem algumas correntes bastante traiçoeiras, correntes marítimas, né? E que não permitiram que as pessoas sobrevivessem a essa travessia nessas condições que o Amir Klink fez. E aí essa série de coincidências é muito interessante. É uma delícia de ouvir, assim. É um daqueles casos em que a não ficção ou a realidade é mais absurda e mais impossível do que a ficção. Se isso acontecesse, se essas coincidências tivessem acontecido no livro de ficção, a gente acharia inverossímil. Enfim, além de ser um livro de não ficção, também é um livro de aventura. E uma das coisas que eu mais gostei é que, além do seu próprio relato, o Amir Klink também acaba contando histórias de várias aventuras marítimas, como, por exemplo, as grandes navegações, a chegada ao Polo Sul, que é também, gente, que história! Eu não conhecia, assim, em detalhes. Embora ele fale, assim, né, não muito aprofundadamente, eu fiquei com super vontade de mandar um e-mail para Amir Klink falando assim: por favor, escreve um livro sobre as viagens marítimas, assim, mais aventurescas, mais interessantes. Essas que ele conta mesmo nos 100 Dias Entre Céu e Mar. Porque eu acho fascinante. Obviamente é um livro ótimo para quem gosta de temas náuticos. Eu não entendo nada de navio, de navegação, mas eu descobri que eu gosto muito desse tipo de tema, em livro pelo menos. E tem também a questão da solidão, que eu acho que é um ponto-chave do livro. Embora tenha um momento que o Amir Klink diga que ele não se sentiu solitário, mas eu não quero dizer a solidão como esse sentimento ruim, mas sim a solidão do estar só no meio do Atlântico, né? Ele não tinha comunicação com ninguém, a não ser quando ele fazia comunicação pelo rádio em hora marcada. Os caras ligavam o rádio, né, para poder falar com ele, para ver se estava tudo bem, para saber a localização dele, porque ninguém sabia. Isso aconteceu, gente, eu acho, se eu não me engano, foi nos anos 70 do século XX. Então não tinha GPS, internet do jeito que tem hoje, né? Essa solidão dele, que é só poder contar consigo mesmo, que é um pouco assustador, ou bastante assustador, né? Se contrabalanceia sempre com o fato de que o Amir Klink tinha uma rede de amigos e família muito forte nos continentes, né? E o Amir Klink não deixa de reconhecer essas pessoas nominalmente. Ele vai citando o que a pessoa fez. Ele é muito grato, dá pra perceber isso, sabe? Ele é grato pela experiência que ele teve. Ele é grato pelas pessoas que colaboraram com essa experiência de alguma maneira. Gente, é uma delícia de leitura e de escuta, no caso, né? O autor, no audiobook, ele não faz grandes entonações, sabe? Ele não varia muito a voz, ele mantém uma modulação suave. Mas isso não me incomodou. Eu escutava, tipo, um capítulo por dia, não me cansava, não me dava sono. Eu ouvia o audiobook enquanto eu tava lavando louça e coisas do tipo. Então a voz calma do Amir Klink parecia que eu tava sendo embalada pelas ondas no meio do Atlântico, sabe assim? Foi muito interessante a experiência. Eu tinha medo de ouvir audiobook porque eu achava que eu ia me distrair com muita facilidade. E não foi o que aconteceu. Eu me dei muito bem com o formato, não sei se foi esse livro especificamente, mas eu gostei demais. Com certeza eu quero ouvir mais audiobooks. Aliás, se você tem alguma dica de audiobook bom, deixa aí pra mim nos comentários, por favor, que eu tô procurando. Eu só queria falar que nesse aplicativo Outbooks, né, nessa versão que eu baixei do livro do Amir Klink, deu algum tipo de desincronização que ele achava que o livro tinha acabado, ele tinha dado lá como último capítulo finalizado, e na verdade ele tinha finalizado o penúltimo capítulo. Então, na verdade, o audiobook parou no ápice, porque era o momento que ele estava tentando enxergar a costa brasileira, ele não tinha conseguido ainda chegar no Brasil, e o audiobook acabou. Aí eu fui atrás do livro físico, eu peguei emprestado e terminei, li o último capítulo fisicamente mesmo. E aí, com isso, eu fiquei um pouco chateada. Mas tudo bem, não estragou minha experiência, eu só achei chato.
Eu li também em agosto Sem Vista para o Mar, da Carol Rodrigues, pela editora Edith. Esse é um livrinho pequeno, ó, mais ou menos de bolso. É um livro de contos, aliás, o subtítulo é Contos de Fuga. A Carol Rodrigues é do Rio de Janeiro e ela morou muito tempo na minha cidade, São José dos Campos. Estudou em escolas que eu estudei, enfim. A gente praticamente se cruzou na escola. Mas ela ganhou o prêmio Jabuti com este livro, categoria Contos. Agora eu não me lembro o ano, mas eu vou deixar escrito aí pra vocês. E ela é co-curadora da Flim. A Flim, gente, deixa eu contar pra vocês sobre a Flim. A Flim é a festa litero-musical do Parque Vicentina Aranha, que é um parque lindo aqui na cidade de São José. São José não é uma cidade conhecida pela riqueza cultural, assim, em termos de eventos. E a Flim é um evento gratuito que acontece aberto nesse parque, embora não seja um parque de periferia, né? Então ele está mais acessível para pessoas de elite, mas é um evento gratuito e ele acontece anualmente. Em setembro, a próxima edição vai acontecer agora em setembro, dias 13, 14 e 15. O curador principal desse ano é o Marcelino Freire, ele foi curador nos últimos 2 anos e sempre é excelente. E o Marcelino Freire, dessa vez, em 2019, vai trazer pra gente autores sensacionais. Ele vai trazer pra gente Conceição Evaristo, Maria Valéria Rezende, Walter Hugo Mãe e o último anunciado foi o Mia Couto. Ou seja, assim, minha cabeça tá explodindo, eu tô muito feliz que eles vêm pra minha cidade. Eu vou tentar filmar algumas coisas pra vocês. Não sei se vai virar vídeo aqui no canal, mas com certeza no Instagram eu vou postar nos stories. E antes de eu continuar falando sobre o livro da Carol Rodrigues, eu queria convidar vocês, por favor, para se inscreverem no canal do Parque Vicentina Aranha aqui no YouTube. Porque eles querem transmitir ao vivo essas mesas que vão acontecer na Flim. A mesa do Walter Hugo Mãe, do Mia Couto, da Conceição Evaristo, da Maria Valéria Rezende e outras. Só que para transmitir ao vivo, eles precisam de 1000 inscritos no canal, pelo menos. Então eu tô chamando todo mundo que puder se inscrever pra gente tornar acessíveis essas mesas também pra outros lugares, né? Não só pra São José. Então, por favor, se inscreva, eu vou deixar o link aí no box de descrição. No dia que eu tô gravando, o canal deles tá com, nesse momento que eu tô gravando, tá com 250 pessoas inscritas, então falta ainda um pouquinho. Por favor, se inscrevam lá, tá? E claro, acompanhem as mesas da Flim, que são sempre muito legais. Então, voltando pro livro da Carol Rodrigues, esse foi o livro do Piquenique Literário de agosto e a autora esteve lá com a gente para conversar, o que foi muito bom, porque assim, gente, esse livro tem 22 contos curtos e eles têm uma linguagem diferenciada, uma pontuação diferente da norma culta tradicional, a utilização de algumas palavras de uma maneira diferente, dá uma dinâmica diferente para esse livro. Ele é diferente, essa é a palavra, né? Já viram. Repeti muito. Acontece um estranhamento na leitura, principalmente no começo. Eu percebi que o pessoal do Piquenique Literário, num geral, estranhou tanto que algumas pessoas não gostaram, assim, tipo, não gostaram mesmo. Eu gostei, eu estranhei também. Eu acho que eu ainda não decifrei nem perto de tudo que esse livro traz, mas eu gostei. Principalmente nos contos iniciais, eu achei ótima a linguagem. Nos contos finais isso fica mais confuso e aí atrapalhou um pouco a minha leitura. Mas no geral eu achei um bom livro, não espetacular para o meu gosto, mas um bom livro. E o conto que eu mais gostei é o que dá nome ao livro, Sem Vista para o Mar. É a história de um menino de periferia que vai assistir ao pôr do sol na beira do mar, como no Arpoador, lá no Rio de Janeiro. E ele acaba ficando cego por conta de contato direto dos olhos com o sol, muito prolongadamente. Enfim, é uma história muito bonita. E uma das coisas que eu mais gostei no conto é que alguns elementos de alguns contos ressurgem em outros, o que vai fazendo com que os personagens se conversem de alguma maneira, com que as histórias se entrecruzem. E isso me deu uma sensação de coesão. Eu perguntei para a autora no dia do encontro do piquenique de onde ela tirou essa ideia, né? Assim, eu achei muito legal você colocar vários contos que se conversam. E ela disse que esse livro nasceu de uma oficina literária com o Marcelino Freire, que é o curador da Flim.
Ele tem uma das oficinas literárias mais famosas do Brasil, provavelmente a mais famosa em São Paulo. E o que ela contou é que o Marcelino, quando leu os contos dela, falou assim: você já percebeu que todos os seus contos têm estradas? E aí que ela percebeu, ela não tinha reparado, né? E daí que veio o subtítulo do livro, Contos de Fuga. E aí o que ela fez? Comprou um mapa rodoviário do estado de São Paulo e começou a traçar as estradas. As estradas, inclusive, que ela menciona aqui no livro. E ela percebeu que as estradas se encontravam em alguns momentos, né? Então ela falou, as estradas se encontram, isso significa que as histórias vão ter que se encontrar também, em algum momento. Eu amei isso, embora eu só tenha percebido essas conexões a partir da metade do livro, mais ou menos. Eu pretendo reler um dia, não por agora, mas um dia, prestando atenção nisso. Mas, no geral, achei um livro muito legal. Ele não é fácil de encontrar, tá, gente? Eu comprei direto com a autora. E aí, um que me deu muita vontade de pegar pra ler agora foi um que eu mostrei também faz pouco tempo em algum book haul pra vocês. Flores para Algernon, do Daniel Keyes, pela editora Aleph. A tradução é da Luisa Geisler. Olha que livro lindo, capa dura, essa capa amarela e dentro a folha de guarda roxa. Gente, lindo, maravilhoso. É um livro muito lindo e eu fiz várias marcações. Este livro é um livro de ficção científica, escrito em 1959. Escrito não, publicado pela primeira vez em 1959 e como romance em 1966. Esse livro nos conta a história do Charles Gordon, que é um rapaz que tem uma deficiência intelectual muito grave, só que ele tem uma vontade enorme de aprender, de ficar inteligente, esse é o termo que ele usa. E ele vai servir de cobaia para uma cirurgia enorme, inovadora, que é uma cirurgia que vai aumentar o QI do paciente. E aí, basicamente, o que acontece é que a gente vai acompanhando o Charlie à medida que ele é escolhido para esse experimento, né? A partir do momento que ele é escolhido para esse experimento, e a sua evolução, porque a narrativa ela é feita toda por meio de relatórios de progresso. É como se fossem entradas de diário. O Charlie, todo dia, ou quase todo dia, escreve o que ele está sentindo de diferente, as expectativas dele, as memórias. Então a gente vai acompanhando a evolução, porque o fato é que a cirurgia vai funcionar e o QI dele vai aumentar muito, vai aumentar mais do que se esperava. Eu fiquei sabendo desse livro primeiro pelo Danilo Palma, lá no Instagram. Ele postou assim que foi um livro incrível, maravilhoso e uma das melhores leituras do ano, e aí eu já me interessei. E segundo o pessoal do Clube Espanadores, do clube de leitura que fazem lá em São Paulo, a Ju e o Caleb, esse seria o livro de agosto de debate lá do clube. Aí eu fiquei animada para ler, embora eu não tenha podido ir no clube. Eu queria muito ter me encantado com esse livro, mas não foi o que aconteceu. Eu gostei bastante, mas eu achei que tem algumas falhas de execução. Eu gosto extremamente da ideia do livro, mas eu achei que algumas coisas ficaram um pouco fracas. É muito legal a gente acompanhar ao longo desses relatórios de progresso do Charlie, que ele vai tomando consciência de si, do mundo, aliás, do seu lugar no mundo, né, da realidade. Ele passa a dominar cada vez mais a norma culta da língua. Então, no começo, ele escreve de um jeito bem infantil, cheio de erros gramaticais. E aos poucos você vê que as entradas vão ficando mais complexas, mais reflexivas, mais conscientes. Além da complexidade, a quantidade de pensamentos também aumenta, então as entradas vão ficando cada vez maiores desses relatórios de progresso. Ele passa a desenvolver um espírito questionador e a desafiar as autoridades, sendo que antes ele era um cara muito dócil, até submisso, dá pra falar. É muito legal ver como ele passa a pensar em coisas que antes não eram um problema para ele, como privacidade, identidade, intimidade, amizade, porque a questão da amizade é muito interessante, porque antes dele aumentar o QI, ele achava que todo mundo era amigo dele, né? Que todo mundo que convivia com ele era amigo dele, que todo mundo dava sorrisos amigáveis e tal. E aos poucos ele começa a perceber que essas pessoas eram ou condescendentes ou tiravam sarro dele, riam às custas dele. Não eram sorrisos para ele, eram risos tendo ele como objeto, né?
ele passa a ter interesses românticos e sexuais, embora o desenvolvimento emocional dele não acompanhe o intelectual. E aí ele tem ataques de frustração, né, nesse meio tempo. Enfim, alguns dos sentimentos importantes aqui são medo, estranhamento, solidão. Solidão principalmente porque quando ele estava numa ponta do espectro, né, quando ele estava com a deficiência intelectual grave, ele era sozinho porque as pessoas o consideravam inferior. E chega um momento que ele é considerado muito superior a todo mundo, então ele também se sente sozinho. Ele nunca está num limiar considerado normal de inteligência ou de sociabilidade. O Charlie, uma das angústias maiores dele é que ele se sente sempre um objeto científico, ele nunca se sente um sujeito, ele nunca se sente uma pessoa de fato. E aí, falando sobre o estilo do livro, o estilo de escrita, é um estilo bem objetivo, direto, mas como eu falei, se modifica ao longo da história para mostrar as mudanças pelas quais o Charlie está passando. Lembrando que o Charlie é o próprio narrador. Uma das coisas que eu não gostei tanto assim nesse livro é que eu achei que ele explica tudo, sabe? Ele não deixa nada pro leitor. Eu preferia que algumas coisas tivessem sido um pouco mais sutis, sabe? O leitor tem capacidade para descobrir algumas coisas que estão sendo ditas nas entrelinhas. E outra coisa, tem uma personagem aqui que é a professora do Charlie, a professora que alfabetiza o Charlie inicialmente, que eu achei muito mal aproveitada, assim, uma personagem jogada. Quando eu li, é a mesma sensação que eu tive quando eu li o livro Nós, do Zamiatin, também da Aleph, tinha lá uma personagem feminina que não foi bem desenvolvida. A mesma sensação eu tive com o Fahrenheit 451, do Ray Bradbury. Algumas personagens femininas nessa época sendo colocadas como escadas, né? Meras escadas para os personagens principais homens. E isso me incomodou um pouco. E é claro, o Charlie é machista em alguns momentos. Eu sei que isso faz parte do contexto da época. Não sou anacrônica a ponto de pensar que, sei lá, ele poderia ser diferente. Mas me incomoda também, né? E esse título, Algernon, é o nome do ratinho de laboratório, a cobaia inicial, né? Antes do Charlie, eles testam essa cirurgia em ratos, e o Algernon é o rato que vai responder à cirurgia, também com aumento de QI e tal. Então, na verdade, eu gostaria, por exemplo, que a metáfora do rato na gaiola tivesse sido mais explorada, e não de uma forma explícita. Eu queria que tivesse mostrado o Charlie preso num labirinto, assim como o Algernon preso no seu labirinto dentro do laboratório. Sabe? Alguma coisa assim. Eu não sei se a minha expectativa era diferente do que o livro foi. Mas, enfim, é um livro muito legal. Eu dei 4 estrelas de 5. Eu só achei que eu ia amar. E não foi o que aconteceu. Seria legal fazer alguma analogia com a Caverna de Platão, que ele cita também, mas podia, sabe, ter sido mais profunda, eu acho. Havia algumas possibilidades de final e, na minha opinião, o autor escolheu a mais previsível, que não ficou ruim, eu gostei do final, mas havia também outras possibilidades que poderiam ter sido exploradas. Enfim, vocês já entenderam, né? Foi isso que eu achei do Algernon. Eu gostei, eu gostaria muito que mais gente lesse para poder conversar comigo sobre. Se você já leu Algernon, por favor, deixa aí nos comentários. E para finalizar o mês de agosto, eu terminei de ler o livro sobre o autoritarismo brasileiro, da Lilia Moritz Schwartz, pela editora Companhia das Letras. Esse livro é um lançamento de 2019, em que a Lilia vai fazer um apanhado. Na verdade, são vários capítulos que se interligam, mas são independentes entre si, e que vão falar das raízes da violência no Brasil, né? E aí violência em todos os sentidos. O primeiro capítulo vai falar sobre escravidão e racismo, o segundo sobre mandonismo, o terceiro sobre patrimonialismo, o quarto sobre corrupção, o quinto sobre desigualdade social, o sexto sobre violência, e aí ela vai muito para a área de segurança pública, tanto na cidade quanto no campo brasileiros. O sétimo capítulo, raça e gênero, e o oitavo capítulo, intolerância. E, gente, eu amei esse livro, é muito bom. É uma análise super atual do que é o Brasil de hoje. O que eu mais gostei é que ela mescla elementos históricos e elementos atuais. Então ela vai mostrando por que o Brasil era racista
né? De onde vem essa raiz racista e por que que ele é racista hoje. Ela traz vários números, vários dados. A argumentação é sólida. Eu grifei um monte de coisa, porque eu acho que ajuda muito a dar aula, né? Basicamente, esse livro. Professores, alunos, fiquem de olho nesse livro. Ajuda muito em redação. Pessoal de história, de sociologia, de redação. Livro recomendadíssimo. Pretendo fazer um vídeo só pra ele, por isso não vou falar muito sobre ele aqui, que o vídeo já estourou o tempo, já tá longo. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo de leituras de agosto. Ah, e eu tenho mais uma recomendação pra fazer pra vocês, que eu fiquei devendo no vídeo passado. Eu comentei com vocês que tinha tido uma mesa sensacional na Flip, na Casa Fantástica. Uma mesa sobre monstros, né? Que falava sobre como os monstros são a personificação de medos humanos na literatura. E transformaram essa mesa em podcast. Então, o nome do episódio é Criaturas Fantásticas, do podcast Curta Ficção. Sendo que uma das convidadas da mesa, a Jana Bianchi, é também hostess do podcast, tá bom? Então eu vou deixar também o link para esse episódio aí embaixo. Não deixem de ouvir, porque o Curta Ficção é excelente. Para todo mundo que é escritor e leitor, eu não sou escritora, mas eu adoro ouvir o Curta Ficção. Me dá uma outra visão de leitora, inclusive. Tá bom, gente? Muito obrigada por terem assistido. Não se esqueçam de deixar um joinha pra mim, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e no canal do Parque Vicentina Aranha para ajudar eles a transmitirem as mesas da Flim ao vivo nos dias do evento. E claro, deixa um comentário pra mim que eu adoro conversar com vocês, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!